Hola estudiantes de la tercera serie, ¿cómo están? Yo soy la profe Josiana y estaré con ustedes en esta clase de número 34 de língua espanhola. Vámonos entonces? Vamos lá! Antes de mais nada, aqueles recadinhos nossos, né? Olha só o lembrete. Lembrem que o primeiro recadinho é a atividade obrigatória. Ela conta como registro de presença de vocês e o link dessa atividade encontra-se lá no Google Classroom, ok? Se você não tem acesso à internet, então você precisa realizar essas atividades e levá-las lá no colégio, ok? Combinado? Vamos começar? Então, bora! Antes de mais nada, ¿te acuerdas que vimos en la clase pasada? Que foi que nós vimos na aula passada? Paraguai es mucho más que compras? Lembre-se que nós sempre começamos com uma questão, né? Sempre começamos com um questionamento, uma reflexão. Será que o Paraguai é mesmo muito mais que compras? E aí, em cima disso, nós vimos um pouquinho mais sobre gêneros textuais, os gêneros textuais. Quais foram eles? El cuento, la historieta e uma questão de Enem de 2010. Foi uma questão do Enem que caiu lá em 2010. Junto com isso, nós vimos um pouquinho sobre os usos de muy e mucho, e vocês viram que tem até algumas diferenças aí nessa utilização desses advérbios, né? E também o vocabulário relacionado aí a essa temática. E hoje que vamos aprender, profe, hoje nós vamos aprender a partir da seguinte pergunta. Tienes histórias para contar e memória fotográfica? Bom, será que vocês têm memória fotográfica e histórias para contar? Acredito que sim. E de que forma vocês contam essas histórias? Vamos lá! Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o gênero fotográfico, sobre gêneros fotográficos, sobre fotografias e um pouco sobre memórias também. De língua, vamos saber advérbios de tempo e vocabulário também relacionado a essa temática da fotografia, junto com o Dia Mundial de la Fotografia, que é o dia 19 de agosto. Vamos a ver então? A ver, para começar, mira que interessante. A fotografia tem o poder de contar histórias. Então, a fotografia ela tem o poder de contar histórias, inspirar ao espectador. E o que é mais importante? O que é mais importante? O poder de cambiar o mundo. Acredito eu que vocês já devem ter visto fotografias dessa forma. Talvez num álbum de fotografia, ou talvez na casa dos avós. Essas são fotografias que eram tiradas há bastante tempo atrás, que demoravam para ser reveladas, até demoravam para ser tiradas, né? E hoje nós utilizamos o quê? Um smartphone, nós utilizamos nosso próprio celular e as fotos são instantâneas, não é mesmo? Então, para começar, quero que vocês refletem, quero que vocês pensem um pouquinho. De que maneira tu sueles registrar tus memórias e contar tus histórias? De que forma que você costuma contar suas histórias? De que forma que você costuma registrar as suas memórias? Pense um pouquinho, registre e nós já voltamos com uma possibilidade de resposta.
Muy bien. Yo creo que ustedes han contestado, vocês responderam lo siguiente. Creio que registrar memórias e contar histórias pode ser a partir de quê? Então, pode ser a partir de um diário personal, um diário, né? Em hojas de papel, folhas de papel, através de dibujos também, de desenhos, né? Me las guardo na cabeça, pode haver contestado, quer dizer, eu guardo as minhas memórias todas na cabeça, eu não preciso registrar. Pode ser em vídeos ou então também em fotografias. Então, essas são formas de registrar as memórias que nós podemos ter por aí, né? A ver, que é fotografia? O que significa essa palavra? Então, a palavra fotografia se deriva de los vocábulos de origem grego. Então, vem do grego a origem dessa palavra, né? A palavra phos, desculpa, a gente não sei falar grego, né? Mas phos, que significa luz, e grafis, que significa escritura. Então, lo qual significa escrever ou dibujar com a luz, que em português seria o mesmo que escrever, desenhar com a luz. Olha só, a fotografia é a técnica de captar imagens permanentes com a câmera. Então, a fotografia é a técnica de capturar imagens, seja ela com uma câmera, né, por meio de ação fotoquímica, então através de uma fotoquímica, ou de la luz, não? Ou de outras formas de energia radiante, né? Como nós temos hoje em dia com a tecnologia, beleza? A ver, então, a gente vai ver um pouquinho agora, de forma de ordem cronológica, algumas datas importantes sobre a fotografia. A ver, uma história sobre a fotografia. Então, em 1826, en este año han surgido las primeras imágenes capturadas por Nipsey. La primera imagen tomou 8 horas de exposição à luz. Então, nesse ano, surgiram as primeiras imagens que foram capturadas por esse fotógrafo chamado Nipsey. E a primeira imagem, pasmem, durou 8 horas para ser capturada. Tá? Claro que não foi uma pessoa que foi registrada, foi uma paisagem, né, gente? Em 1861, anos depois, de 1826, ha surgido a primeira fotografia a colores de James Maxwell, creio, né? Então, a primeira fotografia em cores surgiu alguns anos depois. Obviamente que esse tipo de química, né, era um pouquinho mais caro de se fazer, por isso que a fotografia colorida ela só foi acessível para a população agora há pouco tempo, tá, gente? Não faz muito tempo, tempo dos nossos avós, as fotografias ainda eram um pouco, a grande maioria, em preto e branco. A ver, em 1889, todavía, la primera fotografía flexible ha aparecido luego la primera en colores. Entonces, depois que a fotografia a cores surgiu, né, a fotografia flexível, que é aquela foto revelada que nós conhecemos, surgiu em 1889. Em 1975, muito tempo depois, quase um siglo depois de 1889, han anunciado a primeira câmera digital. Então, anunciaram a primeira câmera digital em 1975. Da mesma forma que a fotografia flexível e a fotografia colorida, ela também teve essa questão da acessibilidade, né, gente? Então, as câmeras digitais, elas são acessíveis há pouco tempo também. Tá? E agora, no siglo XXI, como é? Hoy día, la alta tecnología permite la digitalización de las fotos mediante escáner y el envío de una imagen fotográfica a cualquier parte del mundo, usando la fibra óptica, los satélites artificiais e o computador. Então, hoje em dia, graças à alta tecnologia, ela permite que exista a digitalização de fotos, né? Ela permite que que elas sejam escaneadas, que a gente possa enviar uma fotografia para qualquer pessoa do mundo ou para qualquer parte do mundo através da fibra óptica, através dos satélites, do computador também, né? Dos nossos celulares, claro. As redes sociais han potencializado o cambio e a socialização de imagens por los usuários. Então, as redes sociais potencializam essa difusão, né? Essa troca e socialização de imagens entre pessoas, entre usuários do mundo todo. Beleza?
Interessante, não? Então, agora vão fazer esta pergunta, vocês vão resolver essa questão. Elige a alternativa correta. Vocês vão ler novamente esse trechinho e vão marcar qual é a alternativa correta sobre esse texto, ok? A ver, entonces, elige la alternativa correcta. En el año de 1826 han surgido las primeras imágenes capturadas por Nietzsche. La primeira imagem tomou 8 horas de exposição à luz. Esse era o trecho que vocês precisavam reler, né? E aí, será que a alternativa correta é: la primeira fotografia surgiu no siglo XIX e não quedou exposta à luz? Ou então, la primeira fotografia surgiu no siglo XIX e levou bastante tempo para tomá-la? Bueno,
Se nós voltamos à leitura, vocês percebem que em 1826, século XIX, né, siglo XIX, sim, han surgido as primeiras imagens. Então, a primeira fotografia, sim, surgiu no século XIX. E mais abaixo diz assim, a primeira imagem tomou 8 horas de exposição sobre a luz, né, à la luz. Então, claro que ela levou bastante tempo para ser exibida, né, para ser capturada. Então, por isso, a letra B é a correta. Mira, uma outra atividade. Destaca de texto os principais cambios entre a primeira fotografia e as da atualidade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão destacar desse texto as principais mudanças, né, da primeira fotografia, lá de 1826, para o século 21, para os dias de hoje, beleza? Então, destaque aí no texto essas mudanças importantes e aí a gente já volta.
A ver, então, vocês precisavam destacar, então, as mudanças, né, entre a primeira fotografia e a fotografia de hoje em dia. Então, ali já na primeira frase diz assim, ella tomou 8 horas de exposição à luz. Então, ela foi fotografada, ela foi capturada por 8 horas, demorou todo esse tempo, né? Como a gente já comentou sobre isso. Né? E hoje em dia é muito mais rápido, né? Por isso, essa é a primeira diferença, né? Aqui a gente já encontra no texto a palavra tecnologia, que é de hoje em dia, né? Então, a tecnologia permitiu o quê? Que as fotos pudessem ser digitalizadas, né? Digitalizadas em espanhol, que nós pudéssemos enviar imagens fotográficas a qualquer parte do mundo, então a gente pode enviar imagens para qualquer pessoa. E outra mudança são capturadas instantaneamente, são capturadas no mesmo momento, tá? A ver, então, um pouco mais de vocabulário, né, sobre esses gêneros fotográficos, os gêneros fotográficos. Os géneros fotográficos representam as diferentes formas de abordar o arte de la fotografia. Então, existem diferentes formas de capturar essas imagens, de abordar essas imagens, né? De que formas que nós temos? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, a fotografia periodística, a fotografia jornalística, né? Ou seja, o reportaje fotográfico, a reportagem fotográfica, né? A fotografia criativa, ou então artística, né? Uma imagem mais artística. A fotografia científica, que tem a ver com a ciência. A fotografia de retratos, que tem a ver com pessoas, fotografar imagens de pessoas. E a fotografia de paisagens, que é aquela fotografia de paisagens, né? Olha só que interessante, como é que eu falo? Vou tirar uma foto, vou fotografar, né, alguém ou algo em espanhol. Usted va a sacar uma foto desse paisagem. Sacar uma foto significa tirar uma foto. Você vai tirar uma foto. Juan tomou um retrato muito lindo de Maria. Ele tirou um retrato, ele fez um retrato muito lindo da Maria. E me vou hacerme uma selfie contigo. Eu vou fazer uma selfie, né? A palavra selfie também pode ser utilizada na língua espanhola, beleza? A ver, temos aqui alguns advérbios de tempo, alguns advérbios de tempo que indicam o tempo, né? Para que eles servem? Os advérbios temporales ou de tempo são os que acompanham e indicam o momento em qual se realiza a ação do verbo. Então, eles acompanham o verbo de acordo com o tempo em que está acontecendo aquela ação. Mira o seguinte. Anos depois, ha surgido a primeira fotografia a colores. Então, as palavras anos depois, aí, é um advérbio, a palavra depois, né? Hoy dia, a alta tecnologia permite a digitalização das fotos. Hoy dia também faz parte dos advérbios, né, das locuções adverbiales de tempo. Outros advérbios de tempo que nós temos em língua espanhola. Ahora, que é o mesmo que agora, ayer, que é ontem, anteayer, que é anteontem, anoche, cuidado para não confundirem, porque anoche é ontem à noite, pronto, em breve, después, que é depois, mientras, que é enquanto, ao mesmo momento, no mesmo tempo, temprano, que é cedo, mañana, que pode ser tanto amanhã quanto amanhã do dia, tá? Todavia, que significa ainda, entonces, que é então, o aún, que é sinônimo de todavia, que é ainda também, hoy, que é hoje, e luego, que pode ser logo ou depois, tá? Aí eu tenho também essas expressões de duração do dia, né? Por la mañana, que é pela manhã, por la tarde, que é a tarde, e por la noche, que é a noite. A ver, agora sim eu quero que vocês façam uma atividade. Completa as frases com os advérbios de tempo correspondentes. Então, vocês vão olhar aqueles advérbios que estão ali no quadro e vão completar as frases de forma correta com cada um deles, ok?
Entonces, a ver, mira, la fotografía es un arte que surgió después de la pintura, né? Então, a fotografia é uma arte que surgiu depois da pintura, né? Utilizamos esse advérbio. Anoche me saquei uma selfie, então, ontem à noite, eu tirei uma selfie. Hoy la subiré en las redes sociales. Mira que interessante, a palavra em espanhol que a gente usa para dizer que eu vou colocar na internet, né, ou vou baixar, é a palavra subir. Vou a subir um arquivo, vou a subir um arquivo. Né? E aqui, na língua portuguesa, a gente fala vou baixar um arquivo, né? Então, hoy é o advérbio de tempo que nós utilizamos ali naquela questão, nessa alternativa. Este é um dado curioso. Esse é um dado curioso. A primeira câmera digital se la surgiu em 1975, muito antes do século XXI. Então, um tempo antes do século XXI. Uma outra atividade que é muito interessante e que também pode ser uma dica para o Enem ou para o vestibular de vocês. Geralmente, o Enem e o vestibular, os vestibulares aí, eles trazem essa questão da contextualização, né? Então, eu posso contextualizar a gramática, a linguística, o uso da língua, né? Em um texto. Então, eu preciso que vocês leiam esse parágrafo e tentem contextualizar, né? Ver quais são os advérbios que se encaixam melhor ali, beleza? E tentem aí, então.
Muy bien, ¿consiguieron entonces contextualizar estos adverbios? A ver, entonces, aqui no periódico, todos trabalham muito. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessa palavra periódicos, porque ela pode ter dois sentidos. Quais sentidos, prof? Então, ela pode ser periódico de jornal, né? Ou então periódico de empresa em que esse jornal funciona. E nesse caso, eu estou falando dessa empresa. Aqui no periódico todos trabalham muito, quer dizer, aqui nessa empresa jornalística todos trabalham muito. Incluso o fotógrafo que saca as fotos para ilustrar as notícias. Então, inclusive, o fotógrafo que tira as fotos para ilustrar as notícias e os reportagens, e as reportagens também. Olha qual é o advérbio que encaixa ali. Mañana tendremos que trabalhar bastante, né? Amanhã nós teremos que trabalhar muito, bastante. Há notícias que todavia não têm fotografias para ilustrá-las. Então, ainda tem notícias, né? Todavia significando ainda, tem notícias que não foram ilustradas pelas fotografias. Muy bien, entonces la letra correcta es la letra A, mañana y todavia. Ayer significa ontem, então não caberia. Todavia, sim, cabe, a gente já sabe, né? Mas ayer não. Mañana é amanhã e depois não caberia ali, né? No todavia. Muito bem. Agora um pouquinho de curiosidade, um pouco mais sobre curiosidade. Sabias que o dia 19 de agosto é comemorado o Dia Mundial da Fotografia? O dia 8 de janeiro, se eu não estou enganada, é o dia comemorado da fotografia no Brasil, tá? Mas, mundialmente, ele é comemorado dia 19 de agosto. Esta fecha foi elegida, pois, neste dia, em 1939, então, essa data foi eleita porque neste dia, em 1939, foi apresentado um invento que ajudou no desenvolvimento da fotografia. Então, nesse momento, foi apresentada uma invenção que ajudou no desenvolvimento, né, na evolução da fotografia. É uma coisa chamada daguerrotipo, que em português é algo como se fosse daguerreótipo, que permitia capturar uma imagem através de um processo químico. Então, é como se fosse uma caixa de fotografia. Não sei explicar exatamente para vocês, mas é uma caixa de captura, né? Esse dia também se liberou a patente do invento. Então, no mesmo dia, foi criada e liberada essa patente desse invento, né? Dessa invenção. A ver, vamos a nuestro quiz, então. Aquele quiz que vocês já sabem, que nós utilizamos para retomar toda a nossa aula, beleza? Tentem aí resolver as duas questõezinhas.
A ver, entonces, em espanhol, para dizer tirar uma foto, podemos utilizar. Então, de que forma que a gente traduz para o espanhol a palavra, ou a frase, melhor dizendo, né? Tirar uma foto. Será que é tirar uma foto? Não, né? É clarar uma foto? Ou abrir a câmera? Ou então tomar uma foto? Bom, a gente viu lá no início da aula que uma das formas que a gente utiliza para falar tirar foto é tomar uma foto. A segunda questão. O advérbio de tempo que completa a frase espaço, caminhava, registrava o paisaje como imóvel. Então, o espaço ali é completo com um advérbio de tempo em espanhol, né? Que é o mesmo que caminhava e registrava a paisagem. Então, ao mesmo tempo em que eu caminhava, eu ia registrando as imagens de uma paisagem com o meu telefone, né? E será que é amanhã, mientras ou pronto? Quais dessas será que são, né? Então, a gente já viu que a letra C, tomar uma foto, né? Me gustaría tomar uma foto com mi cantante preferido. Essa é da primeira, né? E a segunda é mientras. Mientras significa ao mesmo tempo que, no mesmo momento. Então, mientras caminhava, registrava o paisaje como imóvel. Ao mesmo tempo em que eu caminhava, eu registrava a paisagem com o meu telefone. Então, o que aprendimos hoje? Hoy aprendimos a partir de esta questão. ¿Tienes histórias para contar em memória fotográfica? Lembram que a gente viu um pouquinho sobre os gêneros fotográficos e também sobre memórias, né? E vimos também um pouco mais sobre os advérbios de tempo e vocabulário relacionado a essa temática. E também, por último, ali a gente viu a curiosidade do Dia Mundial da Fotografia, que é o dia 19 de agosto. A ver, uma reflexão final. A fotografia é o meio adequado para recriar o agora. Então, a fotografia é o meio adequado para recriar o agora, o que está acontecendo nesse momento. O mundo vivo de nossos dias, o mundo vivo dos nossos dias. Quem disse isso foi a Berenice Abbott, né? Então, bom estudo e hasta a próxima classe.